Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Enfim, uma atividade extra, não é obrigatório, então eu queria agradecer a presença de todo mundo. Essa é uma aula um pouco diferente, e como vai ser o nosso último encontro antes do Enem, eu pensei da gente ter uma conversa sobre o Enem, né? Esse tema vai reaparecer ao longo da semana que vem, certamente a Nancy vai preparar alguma coisa, enfim, antes da prova com vocês. Mas como tem o feriado da sexta-feira que vem, esse vai ser o nosso último encontro antes da prova. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre a prova. Mas eu não queria falar com vocês sobre coisas que vão cair na prova, a gente vai até falar alguma coisa sobre isso. Mas eu queria falar um pouco com vocês sobre o significado dessa prova. A prova do Enem, eu já disse para vocês 1000 vezes, então, enfim, estão acostumados a ouvir, é uma prova impossível de fazer, né? Ou seja, você tem 90 questões num tempo muito curto de prova. Por média, se você pegar lá o número de questões, pegar a quantidade de tempo que você tem e fatiar, e aí você tirar lá aquela cota de tempo que todo mundo se dispersa mesmo, que você vai no banheiro beber água, você vai ver a moça bonita que está sentada do teu lado, enfim, alguma coisa assim, você vai ver que você tem 3 minutos e meio para fazer cada questão. Ou seja, é impossível, né? Sobretudo naquelas matérias que você tem mais dificuldade, o chute é inevitável. O que você tem que tentar fazer é chutar o menos possível e tentar estar o mais focado possível. Isso significa que na prova do Enem, especialmente, o que eu vou falar serve para qualquer prova de vestibular, mas para a prova do Enem, especialmente, tão importante ou mais importante do que saber a matéria é estar mentalmente forte para fazer a prova. Você precisa estar preparado espiritualmente para fazer a prova. Você precisa estar com o seu espírito, com a sua alma focada para fazer a prova. E eu acho que a maneira mais prática e mais forte e mais efetiva de se preparar para a prova é tentar lembrar o que ela significa para você. Eu sei que isso parece meio óbvio, né? Porque você está ouvindo sobre isso desde o começo do ano. Então tem o seu pai, tem a sua mãe, e tem, sei lá, o seu tio, que supostamente tem certeza de qual é a profissão que você deve seguir, e tem os seus amigos, e está todo mundo falando dessa prova, e a gente vê isso ao longo do ano, né? Eu lembro, acho que foi na primeira aula do ano, eu falei com vocês que em abril vocês iam surtar, né? E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Chega em março e abril, os alunos começam a entrar em depressão, enfim, começam a ficar que nem os zumbis no meio da sala, porque já não tem mais ânimo de nada, porque essa prova parece uma espécie de espectro que fica no fundo, né? Mas na verdade, assim, o ponto de partida para a gente entender essa prova é tentar entender que essa prova é só uma etapa e é só um momento. Mais importante de tentar olhar para essa prova, por ela mesma, é olhar qual é o papel que ela ocupa na sua vida. Qual é o papel que ela representa. A prova do Enem representa um momento de mudança. De saída da escola, de ida para a faculdade. E a ida para a faculdade representa, em primeiríssimo lugar, encontrar a sua vocação. Encontrar qual é a profissão que você vai seguir. E aí, o problema é que, ao longo do terceiro ano, isso é a coisa que a gente mais pensa. Mais do que qualquer matéria que a gente tem que estudar, mais do que qualquer assunto, a gente fica naquela angústia para escolher a própria profissão, sim ou não? Então você vê o seu colega de sala, ele já tem certeza, ou pelo menos ele finge que tem certeza, né? Porque tem que passar muita segurança, e aí você fica muito angustiado, pensando que você não consegue. E aí suas dúvidas são entre faculdades que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo moda e biologia, né? Coisas assim muito próximas. E aí você começa a ficar muito angustiado. Mas, cara, como é que a gente descobre a própria vocação? Como é que a gente descobre para o que é que a gente foi feito? A palavra vocação vem do latim vocare, significa chamar, né? Daí voz, vocalizar, ou alguma coisa assim, né? Então, vocação é aquilo que te chama dentro de você. É aquilo que dentro de você tende a alguma coisa. Assumir a própria vocação significa mudar, sim ou não? Sair da circunstância que você está, no ensino médio, sem muito compromisso com alguma área específica, sem ter um foco muito claro e assumir uma profissão. Mas o que é mudança? A gente estudou lá no primeiro ano, com Aristóteles, que mudar significa passar da potência ao ato. Ou seja, para uma coisa acontecer, para uma coisa se tornar real, para algo realmente se modificar, antes essa coisa tem que ser possível. Vocês lembram disso ou não? Ou seja, algo só pode se tornar real se antes era uma possibilidade. Sei lá, é algo prático. Você só existe porque os seus pais eram férteis quando se relacionaram e geraram você. Sim ou não?
Ou seja, eu só estou aqui agora porque isso é possível, porque eu estou vivo, porque eu estava vivo, sei lá, antes de vir para cá. As coisas, antes de serem reais, precisam ser possíveis. Descobrir a própria vocação é descobrir as potencialidades, é descobrir as possibilidades que estão latentes dentro da gente. Eu já era professor quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 anos, estava no ano vestibular. Eu não era professor em ato, para usar a linguagem do Aristóteles. Eu não era realmente professor, mas eu já era como possibilidade. Porque eu já notava em mim certas tendências que me levavam a ser professor. Eu notava que eu gostava de falar muito, ainda gosto. Eu notava que eu gostava de explicar a matéria, ajudar os colegas que tinham dificuldade. Eu notava que eu era meio doido, que é uma condição essencial para ser professor, né? Eu notava em mim coisas que ainda não faziam de mim completamente um professor, mas que indicavam para mim que aquele era o meu caminho. É óbvio que você tem que se preocupar com quanto você vai ganhar. É óbvio que você tem que se preocupar se o seu mercado de trabalho é favorável ou não. Quando eu decidi fazer filosofia no ensino médio, tinha acabado de ser aprovado a lei que tornava a filosofia obrigatória no ensino médio. Então aquilo foi decisivo para escolher minha profissão, porque eu sabia que eu teria com o que trabalhar. Então eu não estou falando para você não levar essas coisas em conta. Mas mais importante do que essas coisas, é tentar entender o que dentro de você já é, mas ainda não é. Eu, com 16 anos, não era professor completamente, mas de alguma maneira eu já era professor, porque essas possibilidades já estavam dentro de mim. O que é que dentro de você ainda não se realizou plenamente, mas de alguma maneira já está germinando? A minha mulher está grávida. Eu ainda não vi a Pilar. Mas eu já sinto a Pilar. E eu já imagino qual vai ser o tema do chá de bebê. E eu já imagino qual vai ser o tema da festa de 1 ano. E eu já imagino quando eu vou levar ela para o Maracanã para torcer para o Flamengo, a Leidiane me matando, falando que ela vai levar um tiro no meio do caminho. Ela ainda não é essas coisas, mas ela já é essas coisas. Eu imagino ela tendo um filho, me apresentando meu netinho. Ela ainda não é essas coisas, mas ela já é essas coisas. Porque nada se torna ato se antes não é potência. Nada se torna realidade se antes não é possibilidade. Fecha os seus olhos. Fecha os olhos, pô, vai. Fecha os olhos. Veja. Existe um jeito muito bonito, mas muito falso, de tentar ajudar as pessoas a escolherem a própria profissão. Quer dizer, imagine os momentos legais da sua profissão, né? Obviamente não é isso que eu vou fazer, vocês me conhecem o suficiente para isso. Na verdade é o seguinte, você descobre a sua vocação quando você descobre o que tem dentro de você. Mas não é qualquer coisa que tem dentro de você. Eu tenho um monte de coisa dentro de mim, por exemplo, eu amo futebol. Mas qual é a possibilidade que eu tenho de ser jogador de futebol, perna de pau do jeito que eu sou? Nenhuma. Eu, por exemplo, pensei em ser jornalista, eu passei para jornalismo. Eu gosto de escrever. Mas eu notava que era muito mais forte em mim o desejo de dar aula do que o desejo de escrever. Então, dentro de você tem muitas coisas. Descobrir a própria vocação não é somente descobrir o que tem dentro de você, mas é descobrir o que tem dentro de você acima de tudo. Não é descobrir qualquer possibilidade que tem dentro de você, mantém os olhos fechados, mas é descobrir qual potência em você é mais forte. Então o que eu queria te pedir não é para você imaginar um momento legal da sua profissão. Eu quero que você imagine, isso foi o que fizeram comigo quando eu estava no 3º ano do ensino médio. Mantenha os olhos fechados, eu quero que você se imagine na profissão que você pensa para você. Se você está em dúvida entre uma ou duas, vai lá, pensa nas duas lá. Mas eu não quero que você imagine os momentos legais da sua profissão. Eu quero que você imagine os piores momentos possíveis da sua profissão. Se você pensa em ser médico, eu não quero que você se imagine fazendo uma cirurgia, sabe? Da especialização que você quer, ganhando um prêmio de medicina. Não, eu quero que você se imagine no começo de carreira, trabalhando numa UPA, fazendo um plantão de 12 horas e atendendo um sujeito que não está doente, mas quer ganhar um atestado de que está doente para poder faltar ao trabalho. Aí você se imagina naquela situação e pensa, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? Para que eu estudei? Se você pensa, sei lá, em ser enfermeiro, eu não quero que você se imagine nos momentos em que a família te agradece e fala, nossa,
Meu pai só conseguiu superar o problema dele graças a você. Não, eu quero que você se imagine limpando as fezes de um doente. Eu quero que você imagine tendo que lidar com uma família totalmente descontrolada porque não está sabendo lidar com o problema que o familiar está passando. Se você pensa em ser professor, eu quero que você se imagine uma turma do terceiro ano do Bom Sucesso, com 60 alunos, andando de um lado para o outro, com uns zumbis, né? E não quero prestar atenção na aula, e a Adriane, sempre tão discretos. Imagina as 15 Adrianes na sala, assim, bem discretos, te ajudando bastante a dar aula. Sabe? Se você pensa em ser jogador de futebol, eu quero que você se imagine recebendo oferta para jogar no Vasco, entende? Eu quero que você imagine os piores momentos possíveis da sua profissão. Os piores momentos possíveis. E eu quero que você se faça só uma pergunta. Ainda vale a pena? Falando sério, assim, imagina o momento mais trágico possível. Eu quero que você se imagine assim, desempregado, no mercado inchado, arrependido, sabe, do tempo que você perdeu na faculdade, irritado, cheio de conta para pagar. E eu quero que você se pergunte com toda franqueza, ainda vale a pena? Ainda vale a pena? Se a resposta para essa pergunta for sim, é porque essa é a potência mais forte que existe em você. Abre os olhos. Cara, como eu falei, eu pensei em fazer todas as faculdades possíveis e imagináveis que fossem dentro de humanas, obviamente dentro de humanas. Mas eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer música, eu pensei em fazer, enfim, eu pensei em fazer um monte de coisa. No final das contas, eu passei para filosofia e para jornalismo, né? E eu lembro que o que foi decisivo para eu escolher filosofia era saber que não tinha nada que me apaixonasse mais do que dar aula. E é por isso que eu não me arrependo da minha escolha até hoje. Ser professor muitas vezes é um porre, é um saco. Eu odeio corrigir prova, né? Todos os meus alunos sabem disso. Tem um profundo amor que eu tenho por corrigir prova. Eu vou até tacar fogo em todas as minhas provas. Então, eu tenho 16 turmas. Por vezes, literalmente, eu tenho 400 provas em casa para corrigir. Nesses momentos, eu olho pro bolo de prova e falo, cara, por que eu não estou dentro de uma redação, cara? Por que eu não vou fazer jornalismo, cara? O que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu volto para uma sala de aula e quando eu vejo meia dúzia de alunos interessados para ouvir falar de Platão, eu sei que aquilo valeu a pena. Vocês já estão comigo há 3 anos, tempo suficiente para saber quantas vezes eu não estou aqui 7 da manhã, né, com 3 copos de café, não é isso? Nem um bêbado de sono. Mas quando a turma começa a se empolgar, eu começo a me empolgar. E os meus olhos brilham porque eu sou apaixonado por isso. Eu não quero que você faça filosofia. Eu não quero. Né? A Maria Antônia, ano passado, decidiu fazer filosofia. De vez em quando eu encontro com ela no metrô. Toda vez que eu falo que encontrei com ela, a Leidiane fala, você se sente bem ter desgraçado a vida de alguém? Você feito alguém fazer filosofia? Você acha que você dorme em paz com isso? Veja, então eu não estou dizendo para você fazer filosofia. Mas eu estou dizendo assim, cara, faça alguma coisa que te dê tanto tesão quanto me dá tesão da aula. Isso vai fazer a sua prova do Enem fazer sentido. Porque senão a sua prova do Enem vai ser sua causa de desespero. Porque ela é impossível de fazer. Mas ela é necessária por fazer. Todas as coisas da vida são suportáveis se nós enxergamos sentido naquilo que nós estamos fazendo. Esse é o ponto-chave. Boa parte das vezes, os problemas que a gente passa na vida tem muito menos a ver com as coisas pelas quais a gente passa e mais a ver com o jeito como a gente olha para as coisas. Sim ou não? Então, assim, eu queria ser bem realista. O ensino médio é um momento da vida em que a gente se ilude muito, entendeu? Porque a gente projeta muitos sonhos para a vida. Eu não estou falando que sonhar não é importante. Eu decidi fazer a profissão que eu queria, mesmo sabendo que ia ganhar menos e tal. Então, eu não estou falando que sonhar não é importante. Mas é necessário que a gente tenha um olhar bem prático para a vida. Daqui a 4, 5, 6 anos, você vai estar trabalhando. Você vai passar 8, 10, 12 horas por dia dentro de um lugar de trabalho. Você vai pegar 1h30 de ônibus para ir para o trabalho. Você vai pegar 1h30 de ônibus para voltar para o trabalho. Você vai passar 14, 15, 16 horas fora de casa. Quando chegar em casa exausto, o que você vai ter é o Jornal Nacional para ver, jantar, comer alguma coisa. Sem contar o tempo que você tem que gastar pagando a conta no banco, tal, fazendo alguma coisa, resolvendo um problema, ajudando um filho a fazer um exercício. E os dias que você vai ter livre são sábado e domingo. Durante 30, 40 anos, a sua vida vai ser isso. Durante 30, 40 anos, você vai passar a maior parte da sua vida dentro de um lugar de trabalho. Se você não for apaixonado por aquilo que você faz, se você não enxergar sentido naquilo que você faz, a sua vida vai ser horrível.
sua vida vai ser horrível. E, cara, não tem dinheiro que pague isso. Eu poderia ter ganho mais dinheiro se eu fosse fazer jornalismo, certamente. Mas eu não me arrependo da minha escolha, porque não tem salário que pague o prazer que eu tenho de dar aula. Porque dar aula é algo que me apaixona. Você vai passar 30, 40 anos fazendo alguma coisa. E aí você está tomando essa decisão baseada simplesmente no que vai dar mais dinheiro no final do mês, ou no fato que o seu pai está te pressionando, ou sua mãe está te pressionando, ou seu tio tem ideia X. Muitas pessoas falam muitas coisas, e a gente ouve muitas vozes no terceiro ano, e pessoas que nunca se preocuparam com a nossa vida aparecem subitamente, supostamente sabendo o que é melhor para a gente. Só que escolher a própria profissão significa reconhecer qual é a voz, lembra? Vocação, que fala dentro da gente. Porque eu vou ser muito prático. Seu pai, a sua mãe podem ter muita pressão sobre qual profissão que você tem que escolher. Mas se a sua decisão foi errada, quem vai pagar a conta dessa decisão errada não são eles, é você. Não é assim que você tem que falar com eles, na hora que eles vierem te pressionar. Mas é isso que você tem que ter em mente. Se a decisão for frustrante, vai ser frustrante para você. Não vai ser frustrante para o outro. Porque as potências que têm que ser atualizadas para que a tua vida tenha sentido estão em você ou não estão. Que salário paga uma vida sem sentido? Que salário paga uma vida sem sentido? Que salário paga uma vida sem propósito? A maior parte do tempo de trabalho é cansativo, cara, é um saco. Você acha que a Nancy está a maior parte do tempo lá no trabalho? Nossa, cara, que legal aqui, diante do computador, ajeitando o sistema VA, recebendo pais de alunos. Não. Mas ninguém está assim. Mas a questão é, ela enxerga propósito nisso? Se você enxerga propósito nas coisas que você faz, as coisas que você faz ganham sentido. Eu sempre conto toda semana uma história engraçada da Tereza, não é isso? Né? Um creme que ela, né, de R$100 que ela jogou no chão, né? O dedo que ela tentou enfiar na tomada, uma coisa assim legal e tal. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ser pai. Mas por quê? Porque eu vejo sentido nisso. Porque quando eu chego em casa de Friburgo, depois de estar 36 horas fora de casa, eu chego e ela faz assim. Porque ela é mandona que nem a mãe, né? Tipo, né? Ontem eu fiquei enrolando para pegar ela no colo, ela ficou assim, né? Me olhando com a cara assim, de quem ia me matar. Isso faz sentido para mim. Aquilo paga. Aquilo compensa o cansaço, o estresse, que não vão embora. Não existe profissão mágica. Não existe profissão que não vai ser cansativa. Não existe profissão que não vai encher o saco. Trabalhar é cansativo. Trabalhar enche o saco. Mas a questão é, o que vale a pena? Essa é a principal pergunta que você tem que fazer esse ano. Porque no terceiro ano, a gente comete um erro de perspectiva, que é achar que é um ano sobre a prova do Enem. Não é um ano sobre a prova do Enem. É um ano sobre a descoberta da sua vocação. Sabe por quê, meu amigo? Porque é muito prático. Eu vou ser bem prático. E o Felipe talvez me mate, né? Porque ele vende um curso pré-vestibular para vocês. Mas veja, é bem prático. Se você fracassar na prova do Enem, tem prova do Enem ano que vem, não tem? Mas se você fracassar como pessoa, o que você faz? Se você fracassar na prova do Enem, tem vestibular de novo, não tem? Mas se você chegar no final da tua vida, olhar para trás e tiver a profunda convicção de que não valeu a pena, o que você faz? Então esse não é um ano, meu amigo, sobre vestibular. Esse é um ano sobre o que você faz com o vestibular. Você não está indo fazer uma prova. Você está indo conseguir alguma coisa através de uma prova. E o que você está indo conseguir não é dinheiro, não é, sei lá, sucesso, não é status. O que você está indo conseguir é você mesmo. Porque ou a sua profissão é um jeito de você se realizar como pessoa, ou a sua profissão não é nada. E aí você vai ser um cara que passou no Enem. E daí? E daí?
Sabe? É horrível isso. Mas eu vejo, são os meus alunos do terceiro ano sempre desesperados por causa do raio de uma prova. Cara, novamente, eu vou ser bem prático, bem prático. Daqui a 50, 60, 70 anos, quando você estiver no final da sua vida, não vai fazer a menor diferença se você passou no ano do Enem em 2018 ou em 2019. Você nem vai lembrar disso. Mas vai fazer diferença se a sua vocação foi bem escolhida ou não. Isso vai fazer toda a diferença. E aí eu não estou dizendo que você não tem que tentar passar esse ano na prova. Cara, eu passei o ano inteiro dando aula, então é para você passar esse ano. Mas o que eu estou dizendo é que não é isso que te define. Sabe? É a estupidez anual que eu vejo meus alunos, me desculpa, mas é a estupidez e a boçalidade de achar que essa prova define quem você é. Você não vale a nota de uma prova, cara. Pelo amor de Deus. Você acha que o que você vale é a nota do Enem? Pensar assim é ser medíocre. Pensar assim é ser pequeno. Você vale o que você faz com essa prova. Você vale como você usa essa prova para se descobrir e para descobrir qual é o teu lugar no mundo e para descobrir o que você vai fazer com essa prova. O Enem não é uma cruz ou um peso que você tem que carregar. O Enem é uma oportunidade. Ele é tudo isso e é só isso. Se você não passar no Enem, no dia seguinte o mundo não vai acabar. Mas se você não descobrir, e os anos se passarem, e você não descobrir a sua vocação, e a vida for te empurrando para lugares que você não quer, aí o seu mundo vai acabar. Porque a vida é cruel assim. A vida não para porque a gente não tomou as decisões certas. Ela vai continuar. Todo mundo aqui conhece histórias de pessoas que não tomaram decisões nos momentos corretos e se viram em situações que não tinham planejado, sim ou não? De gravidez inesperada, de assumir um caminho profissional e depois nem saber por que está fazendo aquilo, sim ou não? Então é com isso que você tem que se preocupar. E é nisso que você tem que pensar quando você for fazer a prova do Enem. Sabe, não fica na véspera da prova, no dia de manhã na prova, tentando lembrar a última matéria de matemática. Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar, cara. Vai mais que atrapalhar te ajudar na prova e na vida. Para a prova, porque você tem que estar tranquilo. Ficar olhando a matéria na última hora, a questão que você vai acertar porque você olhou aquilo na última hora, vão ser as outras questões que você vai errar porque você está nervoso. Grandes coisas. Na véspera, vai comer uma pizza. Não vai fazer como um aluno meu que eu contei, né? Que ficou bêbado e perdeu a prova, né? Por favor. Mas, enfim, né? Sempre tem uma alma dessa. Mas, sabe, vai comer uma pizza, vai, sei lá. Na véspera da UERJ, eu passei para a UERJ, né? Na prática, sim, eu deixei de ver o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009 à toa, né? Porque eu perdi a final no dia do Enem e eu fui fazer o UERJ, né? Ou seja, foi muito útil. Mas eu fui fazer a prova da UERJ e na véspera eu estava numa festa da primeira fase, estava numa festa de junina, comendo cachorro quente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Dormi pesadamente. Foi beleza. O que você tem que olhar para essa prova é o que essa prova representa na história da sua vida. Ela representa um momento de você tentar se encontrar com a sua vocação. Ela não é um peso. Ela não define quem você é. Você não é uma pessoa melhor nem pior porque passou no Enem de primeira. Você pode ser um melhor vestibulando. Legal. Mas no final da vida é isso que vai fazer diferença? Todo mundo aqui conhece pessoas extraordinárias e absolutamente felizes e satisfeitas que fracassaram muitas vezes na vida, sim ou não? Então não é essa prova que vai definir o seu sucesso ou insucesso. Mas é a maneira como você olhar para essa prova que vai definir se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. Não se permita fugir da pergunta mais importante que você tem para se fazer esse ano. Qual é o seu lugar no mundo? Por que é que você serve? Eu lembro que numa dessas aulas, e eu dou essa aula há alguns anos, e às vezes dando 10 diferentes, mas eu dou essa aula há alguns anos, sempre tem os alunos que vêm conversar comigo no final, né? Teve a história daquela aluna que queria ser arquiteta, lembra que eu tinha comentado com vocês?
Mas teve uma vez em que aqui em Bom Sucesso, em 2015, quando eu dava aula aqui, e a pessoa não vai se incomodar de eu falar o nome não, porque enfim, a Vivian, lembram da Vivian? Vivian Portela? A Vivian veio conversar comigo, porque ela queria fazer profissão e tal, e ela veio conversar e tal, só que ela descrevia, né, o caminho que ela ia seguir, acho que era engenharia de produção, como uma oportunidade de conseguir coisas, né? Então, acho que vai ser legal, porque eu vou ter o dinheiro, vou ter uma vida confortável, e aí eu vou conseguir, enfim, né? Poxa, tá numa posição de comando e tal, não sei o quê. E eu soltei uma frase para ela, que é uma frase bem de caminhão, né? Mas eu ouvi uma vez, e que foi decisiva também para um momento que eu estava de escolha da minha vida, né? Vivian, peraí, você quer ser muito boa, né? E ela era uma pessoa que se cobrava muito, né? Por boas notas, ficava muito angustiado quando eu avalia 5, tirava 4,5, essas coisas assim, né? Eu tava, Vivian, assim, você quer ser melhor que os outros, ou você quer ser melhor para os outros? É uma frase de caminhão, mas é uma boa frase de caminhão. A gente frequentemente, quase o tempo todo, confunde a nossa vocação com o que os outros acham da gente. Então, se eu vou ganhar mais dinheiro, então é melhor tomar essa escolha. Ou se eu vou estar numa posição de status, então é melhor fazer isso. Repito, eu falo isso com toda tranquilidade. Eu decidi fazer filosofia. Como é que você acha que foi quando eu cheguei para os meus pais e falei, olha, pai, eu vou fazer filosofia? Foi uma coisa linda, né? Me abraçaram e falaram, filho, que orgulho. Agora, não, eu confesso que eu tenho a agradecer. Meus pais foram muito tranquilos, né? Dentro das reações possíveis e imagináveis, foram tranquilos. Né? Tentaram me tirar a ideia da cabeça, mas quando eu falei que ia fazer, aceitaram e tal. Mas a gente frequentemente confunde, sabe, sucesso com essas coisas. Felicidade. A gente viu isso também em Aristóteles ao longo desse ano. É uma vida com propósito, é uma vida com sentido. Não é uma sucessão de prazeres, porque a vida nem sempre é prazerosa. Mas é olhar para trás e ter a absoluta convicção de que as coisas foram feitas do jeito que deviam ser sido feitas. É essa serenidade que eu desejo a vocês. E o que eu desejo a vocês é, acima de tudo, a disposição de fazer os sacrifícios necessários para que essa serenidade chegue. Porque uma coisa que a gente também aprendeu sobre mudança ao longo desses anos, e isso foi estudando Heráclito, né? É que mudar é uma forma de morrer, não é isso? Para que algo novo nasça, algo tem que desaparecer. Então, para que você nasça com a sua vocação profissional, muita coisa em você vai ter que morrer. E às vezes é isso que mais nos atormenta e mais nos afasta da nossa escolha. Quando eu decidi casar, novo, eu tive que largar fora um monte de coisas, cara. Muita coisa mesmo. Os dias de silêncio em casa, porque minha mulher fala, né? É o diabo. Eu tive que largar a minha autonomia financeira, ter o meu dinheiro, isso não existe mais. Tem o nosso dinheiro. Eu tive que largar muita coisa. Mas eu não me arrependo da minha decisão, porque aquilo que eu ganhei foi muito mais do que aquilo que eu perdi. Para você se tornar o que você quer, formado em direito, em medicina, sei lá, no que for, muita coisa em você vai ter que morrer. Uma prova disso foi esse ano, não foi? Para nascer o Pedro Alonso vestibulando, algumas coisas tiveram que morrer, não tiveram que morrer? Essa é uma delas, né? O tempo vendo série do Netflix, né? Enfim. Algumas coisas tiveram que morrer. Para você acolher a sua escolha profissional, mais ainda. Mas viver é morrer, cara. Viver é capacidade de sacrifício. A questão é sacrifício pelo quê? Sacrifício para quê? Um dos psicólogos mais importantes do século passado foi um camarada chamado Viktor Frankl. Ele criou uma corrente psicológica chamada logoterapia. O Viktor Frankl, ele foi prisioneiro dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele dizia que uma coisa que a experiência do campo de concentração ensinou a ele é que as pessoas que não surtavam, se matavam, se desesperavam naquele contexto eram as pessoas que tinham algum propósito.
Então era o sujeito que acordava todo dia pensando que ia continuar ali porque ele queria rever a mulher dele. Era o pai que queria reencontrar o filho. Era a pessoa que tinha um senso religioso muito forte, aquilo dava algum sentido de resignação e de enfrentamento do sofrimento. Era a pessoa que tinha algum tipo de ideal político poderoso que a movia naquelas circunstâncias. Eu sei que é meio antipático dizer isso, mas a vida é sofrimento, a vida é cansaço, a vida é acordar às 5h30 da manhã, ouvir o despertador tocar e pensar, cara, meu Deus do céu, eu quase não dormi. O cotidiano da vida, a matéria da vida é isso. Mas tudo isso vai ser muito prazeroso se você encontrar alguma coisa que dê propósito a isso. Eu repito a vocês, não existe salário que pague uma vida sem sentido. Porque o salário só vem no começo do mês, mas a apurrinhação do trabalho é todo dia. Então o que eu desejo a vocês para a prova do Enem é façam essa prova com propósito. E façam essa prova vendo no propósito o lugar que vocês perceberam que é o lugar de vocês no mundo. Não se apequenem. Não se deixem medir por uma prova. Não se deixem medir pelo tamanho de um salário. Não se deixem medir pela pressão do pai ou da mãe. E essas coisas todas fazem parte. Dinheiro é importante. Eu não estou dando aula no colégio por caridade. Eu recebo salário, eu pago conta. Mas não se deixem medir por coisas que valem menos do que vocês. Daqui a 15 anos, eu certamente, no máximo, vou ser uma lembrança perdida na mente de vocês. Né? Sujeito com a barba de bode, meio, enfim, maluco e tal, e é isso. Né? Vocês certamente não vão lembrar nada do que eu expliquei sobre Platão, sobre Aristóteles. Enfim. Mas eu espero que vocês lembrem desse tipo de momento. Eu espero que quando a gente se encontrar daqui a 10 ou 15 anos, eu estiver voltando do shopping com a Tereza correndo e com a Pilar também, se eu vier com o terceiro já, né, que eu sou animado, enfim, e qualquer confusão desse gênero, e eu olho para a cara de vocês, eu sou horrível de lembrar nome, não lembrei o nome da Angélica, depois de já 3 anos de aula, não lembrei hoje, né, Angélica? A Angélica quase me matou. Eu sou horrível para nome, mas eu espero que quando eu esbarrar, eu dei aula para vocês já. Que pelo menos essa serenidade eu possa encontrar no olhar de vocês. A serenidade de quem vai dizer para mim, professor, me encontrei. Professor, estou fazendo tal coisa. Me encontrei, professor. Professor, quando eu durmo, eu sei que estou no meu lugar. Eu sei que eu estou para onde eu fui feito para estar. Porque o olho serve para enxergar. O ouvido serve para ouvir. Nariz serve para cheirar. E gente serve para se encontrar. Há um famoso ditado romano com o qual eu queria terminar a nossa conversa de hoje. Se eu não me engano, é de Plauto. O ditado diz: torna-te quem tu és. Há muita coisa dentro de você querendo ser. Malu, tem uma mulher dentro de você pronta para sair. Angélica, tem alguém dentro de você, tem uma mulher dentro de você pronta para sair. Pedro, tem alguém dentro de você pronto para sair. Mas o que a gente faz dia após dia é matar as nossas potências. É enterrar dentro de nós aquilo que está pronto para emergir. Não façam isso com vocês. Tornem-se quem vocês são. Quando a gente se encontrar nas estradas da vida, eu quero ver um olhar sereno de quem disse: professor, eu me tornei eu mesmo. Eu estou em paz. Faça essa prova em paz. Já tem muita gente indo fazer essa prova nervoso. Já tem muita gente indo fazer essa prova estressado. Essa prova é só uma prova. Ok? Até.